Olá, oitavo, né? Continuando umas explicações da apostila e correções, sem correria, porque a gente está em casa, a gente pode retomar as explicações e correções sempre. Então, olha só, na página 148, ainda lá no capítulo, né? No capítulo 2, a gente vou dar uma breve explicações sobre ângulos opostos pelo vértice e formados por retos paralelos e transversais. Isso não é muito mistério do ano passado, mas vamos retomar isso e depois eu corrijo mais exercícios para vocês tentarem fazer. O que vai pegar é quando dá aquelas equaçõezinhas que vocês estudaram, letras para um lado, números para o outro, para achar o valor de x. Então, olha só, oposto pelo vértice não tem mistério, ok? Esse aqui é só uma indicação do ângulo, que eu tenho um ângulo A, ok, que está aqui, eu tenho um ângulo B, que está de amarelinho, tem um ângulo C, tem um ângulo D, ok? Então, de cinza. Só está dizendo que eles são iguais, tá vendo? A medida deles são iguais. Ângulos opostos pelo vértice são o que está na frente um do outro. Isso, ó, separado pelo um vértice, tá bom? E aí, esse símbolozinho, chapéuzinho na letra, significa que o ângulo tá aqui, ó, no O, tá? Ó, observe aqui, ó, o ângulo DOC. O ângulo tá no O. Ó, o ângulo aqui, ó, AOB. O ângulo tá aqui, ó. Tá bom? Para quem nunca tinha reparado isso, a gente vê. Aí eu tenho as formações paralelas, retas paralelas transversais. Tem os nomes que eles são correspondentes, alternos, sendo externos e internos, e os colaterais, sendo os internos, sendo eles internos e externos. Então vamos lá. O que que ele indica aqui? Os colaterais nada mais são do que estão do mesmo lado, ok? Estão do mesmo lado dessa transversal. Então, essa galera aqui todinha, que tá do mesmo lado, ela é colateral. Então, o A, o D, o E e o H são colaterais, ok? A mesma coisa essa galera aqui, ó, é colateral. Estão do mesmo lado da transversal. Aí a gente fala que tem as colaterais internas e externas, ou seja, internas e externas com relação a paralelas aqui, ó, as paralelas RS. Quem tá aqui dentro é interna, quem tá lá fora é externa. Então, essa parte para lá é externa e a parte para cá é externa. Então, a gente tem os colaterais internos, que é o D e o E o C e o F. Temos o A e o H e o B e o G. Ok? São os colaterais internos e externos. E temos os alternados, alternos. Alternos é o quê? Como se fosse fazer um X, ó. Eu tenho alternância de C com A e D com B. Tenho E com G e... Não, na realidade, os alternados, desculpa, que aqui são opostos pelo vértice. Os alternados, assim, como tem internos e externos, então assim, ó, os alternos de dentro. Então, quem se alterna, ou seja, quem forma uma situação cruzada aqui dentro da paralela. Aqui, ó, assim, os alternos fazem isso. D com F e C com E. Os alternos, vou chegar mais pertinho, para ficar mais fácil de entender. Os alternos externos é que tá lá fora da paralela, para cá. O A com G e o H com B. Ok? São os alternos externos e os alternos internos. E os colaterais estão no mesmo lado, sendo que tem os que estão fora e os que estão dentro da paralela. Por isso que são internos e externos. Ok? Então, essa é a ideia de lados paralelos. Aí é onde entra os exercícios que tem o gráfico, as equações, tá bom? Então, tenta fazer, relembra um pouquinho do ano passado e a gente continua. Deixa eu passar para frente um pouquinho para a gente falar sobre bissetriz. Então, vamos lá. Ó, bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo? Nada mais é do que traçar uma nova semirreta no meio do ângulo, certinho, ok? Então, ele dá um exemplo aqui que você pode fazer com o seu papel, ok? Ó,
Primeiro construímos um ângulo em uma folha de papel e recortamos pelos lados, ok? Eu peguei uma folha e fiz um ângulo, tá vendo? Aí, ele recortou aqui e dobrou, recortou e dobrou. Aí, quando ele soltou de novo a folha, ele viu que ficou dividido ao meio certinho. Quando desdobramos o papel e o ângulo fica dividido pela marca da dobra em duas partes de medidas iguais, então a gente diz que teve uma linha tracejada sobre essa marca que nada mais é do que a bissetriz. Bissetriz é o ângulo que divide duas partes iguais dele. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, ele dá o exemplo, ó, o ângulo fosse 130 graus, esse total aqui fosse 130 graus. Se eu fosse dividir duas partes iguais, cada uma, esse pedacinho é 65 e aqui 65, ok? Bissetriz é o nome que eu dou essa semi-reta que divide o ângulo ao meio, ok? E aqui ele dá esse resuminho, ok? Tem que ser igual o pedaço, tá? Senão deixa de ser bissetriz. É o nome que eu dou para essa nova semi-reta formada que dividiu o ângulo ao meio, ok? Bons estudos, galera. Continuando, hein? Eu vou estar corrigindo, então vão fazendo para a gente estar corrigindo. Fechou? Beleza, então.